Olá, boa noite! Hoje eu vim aqui para passar para vocês uma leitura bíblica. Uma leitura bíblica em Salmos 8:1, que diz assim: Ó Senhor, nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. Salmos 8:1. Agora eu vou pegar um cartaz que fala da mesma palavra, que está escrito: Ó Senhor, nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. Salmos 8:1. Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um culto infantil desta noite, tá? Então, vamos começar o culto dessa noite orando, pedindo a Deus que Ele fale conosco através de sua palavra, tá bom? Então, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai celestial, muito obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias e a tua graça sobre nós. Te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai, fala comigo, fala com cada um que vai ouvir essa palavra através, Paizinho querido, da tua palavra. Fala aos nossos corações para que a tua palavra frutifique em nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Hoje eu vou começar lendo um texto bíblico que está lá no livro de Êxodo. Então já pega a sua Bíblia, tá bom? Para ler aqui e acompanhar junto comigo. Pede ajuda de um adulto aí se você ainda não consegue encontrar o endereço sozinho, mas ele é bem facinho de encontrar, até porque Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Então vamos lá, livro de Êxodo, capítulo 14, ó, que é o número grande, tá bom? Nós vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 14, encontra aí o númerozinho grande aqui, ó, 14. E aí vamos encontrar o número pequenininho, né, que é o versículo no 18. Então, Êxodo 14, versículo 18, diz assim: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco através da sua palavra. Mas, ó, deixa eu perguntar aqui para vocês, vocês gostam de brincar? Eu trouxe aqui exemplos de algumas brincadeiras, tá bom? Bem divertidas e que se você ainda não brincou delas, pede aí para um adulto, do seu papai, para sua mamãe ou para tia, para qualquer adulto que convive aí com você, o vovô, a vovó, para brincar com você dessas coisas, tá? Aqui eu misturei água, sabão,
né? Peguei aqui um caninho e fiz ele ficar assim, ó, com a pontinha redondinha, ó, e soltar a bolinha de sabão. Essa daqui eu acho que é bem facinho, vocês já devem ter brincado dela. Será que é possível saber o tamanho da bolinha que vai se formar, da bolinha de sabão que vai se formar? Será que é possível saber também quanto tempo ela vai ficar flutuando até cair? Olha, tem um outro brinquedo também, que ele é bem facinho de se fazer, que se chama catavento. Tá vendo? Ele gira. Isso, lá no quintal, se você pegar isso aqui e correr, ele vai girar bastante, tá bom? Outra coisa também, que não deu para trazer aqui, mas eu acho que vocês conhecem, a pipa. Quem já empinou pipa, né? Em outros estados, né? Em algumas regiões, se conhece por papagaio, né? Do que mesmo precisa para brincar dessas coisas? Ó. Eu tive que soprar para poder funcionar. Sabe o que nós precisamos para brincar dessas coisas? De vento. É isso mesmo. E o vento, o que é o vento? Você sabe o que é o vento? Ó, o vento é o ar com muita pressa, sabia? É o ar se movimentando com muita pressa. Isso mesmo. E o ar, você sabe o que é o ar? O ar, ó, inspira assim, ó. Agora solta. É isso que você colocou dentro de você e soltou bem devagar. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas nós precisamos do ar para respirar. E isso mesmo, o ar, ele é muito importante para os seres vivos. Não só para nós, mas para todos os seres vivos. Isso mesmo. E o ar, quando está em movimento, forma o vento. É o que nós chamamos de vento. E aí tem vários tipos de vento, né? Tem aquele vento bem levinho, bem fraquinho, que a gente chama de brisa. Isso mesmo. Balança até as folhas das árvores. Isso mesmo. É o ar circulando, passando por aí. E aquele vento bem forte, que leva tudo, chama tufão. E aquele que fica girando, chama furacão. Mas tudo é o ar se movimentando, ó. Ó, eu vou segurar aqui o ar dentro de mim e vou soprar mais uma vez. Viu? Coisa, não? O ar, será que a gente pode controlar o ar? A gente nem vê, a gente nem pega, não consegue pegar. A gente consegue controlar o ar? Só quem consegue controlar o ar é quem o mesmo criou, que é Deus. Isso mesmo, Deus que é criador, que criou todas as coisas. Somente Ele é capaz de fazer isso, de controlar o ar, de governar o ar. Isso mesmo. Olha, aqui na Bíblia, nesse mesmo capítulo que a gente leu, conta a história de como Deus usou o ar, o vento, para livrar o povo de Israel de uma situação muito difícil. Lembram que eles foram escravos lá na terra do Egito? Isso mesmo. E que Deus enviou Moisés para que pudesse guiá-los até o deserto e libertá-los da escravidão do Egito? Isso mesmo. Depois de ter falado com Faraó por muitas e muitas vezes e Faraó ter negado, dito que não ia libertar o povo, finalmente, depois daquela última praga enviada por Deus, ele libertou o povo. Ele disse sim, vão, podem ir embora. E aí o povo arrumou todas as suas coisas apressadamente e partiram do Egito. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? O rei do Egito
Faraó se arrependeu e disse: mas o que foi que a gente fez? Como é que nós vamos ficar agora? Como assim a gente libertou os nossos escravos? Não pode. E então ele convocou todo o exército com os seus cavalarianos e aí foi atrás do povo. Eles foram atrás, perseguiram o povo de Deus, foram perseguindo o povo de Deus. E aí aconteceu o seguinte: eles estavam quase alcançando o povo de Israel, lá perto do Mar Vermelho. E aí o povo, vendo aquilo que estava sendo perseguido por Faraó e os seus cavaleiros, e diante deles estava o mar, eles ficaram apavorados, eles ficaram com medo, ficaram com muito medo, isso mesmo. E aí, diante do mar, e o exército de Faraó atrás, eles gritaram, clamaram a Deus e reclamaram com Moisés: como assim? Tu nos tirou da terra do Egito para morrer no deserto? E aí, Moisés, ali diante do mar, diante daquele desafio, buscou a Deus, clamou a Deus. E sabe o que Deus respondeu para ele? Moisés, por que clamas a mim? O que é isso que você tem na mão? Uma vara, um cajado. Então, pode tocar no mar com ele. Toca no mar com ele e eu vou fazê-lo se abrir. Então, Moisés fez exatamente o que o Senhor falou, mandou ele fazer. Tocar no mar com a vara dele. E aí, Deus deu outra ordem para ele. Diz ao povo de Israel que marche. Isso mesmo. E aí Moisés fez do jeitinho que Deus tinha falado. Tocou no mar com a vara. Sabe o que aconteceu? Deus soprou um vento bem forte. Deus soprou um vento bem forte. Vamos lembrar aqui, ó. Ó o ventinho. Pois é. A Bíblia diz que Deus soprou um vento bem forte do Oriente. E sabe o que aconteceu com esse vento? Ele abriu o mar. Ele abriu o mar. E o mar fez assim como dois muros, duas paredes, de um lado e do outro. Isso mesmo, para o povo de Israel passar pelo caminho, no meio do mar. Isso, e durante a noite toda aquele vento soprou e aqueles muros ficaram ali, aqueles muros de água, e o povo de Israel pôde passar de pés enxutos. Não é maravilhoso? Isso mesmo, Deus controla toda a sua criação. Deus é criador e diante daquele problema difícil para este povo, Moisés clamou a Deus e Deus agiu. Isso mesmo, soprou um vento bem forte e aí o povo pôde passar com os pés enxutos. Depois que o povo passou, que não ficou mais ninguém do povo de Israel ali, passou-se o último homem, a última criança, o último animal. Isso mesmo. Deus mandou Moisés fazer a mesma coisa. Então, ali diante do mar, Moisés tocou de novo com sua vara e aí o mar se fechou de novo. Isso mesmo. E assim, todo o povo foi libertado ali, foi livre, né? Saiu daquela situação difícil. E Deus, como foi dito aqui no livro de Êxodo, né? Vamos repetir? Que os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos, né? Nos seus cavaleiros. Isso mesmo, Deus foi glorificado naquela situação. E você, já se encontrou em uma situação muito complicada? Que achou que fosse impossível sair dela? Já clamou ao Senhor? Você já orou? Você já pediu a Deus? Você já buscou sabedoria e buscou saber o que fazer nesse momento? Qual a vontade de Deus? Moisés fez isso. Buscou a Deus diante daquela situação impossível, muito difícil.
e Deus o orientou no que fazia. Isso mesmo. Como nós vimos, Deus controla toda a sua criação. O ar também é criação de Deus e é controlado por Ele. Ele é dono de tudo, dono de todas as coisas. Deus é o nosso Criador. Então, não há situação em que o Senhor não possa agir. Ele pode agir em todas as situações. E outra coisa que a gente aprende com isso: o ar é criação de Deus. Então, eu e você devemos preservá-lo, sabia? Não poluir. Tem muitos lugares ou muitas atitudes, ações que a gente faz que pode prejudicar o ar que nós respiramos. Isso mesmo, pode prejudicar o ar que circula por aí. Ok? Então, nós devemos ter cuidado com essas atitudes, com essas ações, até porque o ar, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Isso mesmo. E ele está presente em todos os lugares. Vocês já perceberam? Ele está presente lá em cima, né? Ó, os passarinhos baterem as asas ali. Isso mesmo, no balão, né? No balão ali, ó, na ação do balão, no movimento do balão. Ele também está presente ali, soprando levemente para velejar o barco. Isso mesmo, né? As ondinhas do mar balançando. Isso. E dentre tantas outras coisas. Então vamos cuidar daquilo que Deus nos deu com sabedoria, tá bom? Então, diante de uma situação difícil, nós aprendemos hoje que devemos fazer o quê? Clamar ao Senhor. E aquilo que for o nosso mar fechado, o Senhor nos dará sabedoria para agir na hora certa. Exatamente na hora certa, tá bom? Mas para isso eu preciso estar em constante comunhão com Deus, tá bom? Oração, leitura da Bíblia, comunhão na minha família, tá bom? E praticando aquilo que eu aprendo na palavra, tá bom? Então, essa história que eu contei para vocês está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 1. Então, você pode estar depois pedindo para alguém ler com você. Se você ainda não consegue fazer a leitura sozinho, pede para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para alguém aí na sua casa te ajudar nessa leitura, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês e até o próximo culto.